Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar na incrível capacidade que os alimentos têm de influenciar não apenas nosso peso, mas também na nossa saúde em geral? Hoje vamos falar de alimentos saborosos que são benéficos para o nosso corpo e que servem para desinchar e desinflamar. Eles não vão apenas promover um corpo mais esbelto, mas vão também melhorar a sua saúde cardiovascular e do seu fígado. Você vai aprender a fazer escolhas inteligentes. Isso vai ser a chave para você ter uma vida mais equilibrada, um corpo desinflamado e desinchado. Vamos lá? Prepare-se porque hoje o vídeo tá demais. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em manter um corpo mais saudável, livre ali dos radicais livres, livre das inflamações e livre do inchaço. É claro que você vai acabar se beneficiando e adquirindo um corpo mais leve, mas isso vai ser consequência de uma dieta anti-inflamatória e por quanto tempo você vai continuar cuidando do seu corpo. Eu vou te ensinar hoje aqui. Quando eu te proponho e te ensino uma dieta anti-inflamatória, eu estou pensando em reduzir a inflamação do seu corpo. A gente sabe que a inflamação está relacionada a doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doenças intestinais, doenças da mente como a depressão, alguns tipos de câncer. Por isso que tanta gente busca maneiras de como desinflamar o corpo. Você já fez algum detox ou faz alguma dieta anti-inflamatória? Comenta aqui. E você, já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos novos toda semana, vídeos que vão te ajudar a viver melhor e com mais qualidade de vida. Tem assunto mais importante na internet? Com certeza não. E depois então lembra de compartilhar o vídeo. Tenho certeza que alguém precisa dessas informações e quando você compartilha daí, a gente ajuda a salvar o mundo. Quando o nosso corpo está inflamado, ocorrem várias alterações no organismo que funcionam como alertas vermelhos, indicando que algo não está legal. E isso acaba causando uma redução na tua qualidade de vida, na minha qualidade de vida. Alguns dos indícios que teu corpo está inflamado é quando você fica com irregularidade no intestino, fica mais inchado, fica com oscilação da energia. Você pode se sentir então mais fadigado, sonolento, parece que está sempre cansado ali desde a hora que você acorda. Você pode ter excesso de oleosidade na pele, no couro cabeludo, ter mais acne, olheiras. A cabeça ela parece estar desorganizada e você pode se sentir mais triste. Você aí, você está se sentindo assim? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. O mais importante é saber que quando o teu corpo está inflamado, o teu corpo ele não funciona como ele deveria. E as funções empenhadas pelas nossas células, elas ficam ali mais desorganizadas. De acordo com o estudo da Harvard Health Publishing, certos hábitos alimentares podem reforçar a condição ali de inflamação no corpo. É isso, a alimentação errada pode provocar essa inflamação e esse inchaço então que não passa. E pode piorar até o teu humor. Então, como deve ser uma dieta? A gente sabe que para reduzir ou prevenir as inflamações, as refeições devem ser equilibradas, cheio de alimentos ricos em propriedades antioxidantes. Você deve incluir no cardápio alimentos ricos em gorduras saudáveis, estão presentes ali no azeite, nas nozes, nas amêndoas, abacate, nos peixes. Você deve incluir frutas, verduras, legumes, ervas frescas, especiarias. Além de saber, então, o que colocar na alimentação, você deve ter em mente quais alimentos você tem que também evitar quando você está querendo desinchar, desinflamar o teu corpo. Não adianta colocar especiarias, por exemplo, na alimentação e tomar refrigerante. Ah, doutor, mas eu tomo refrigerante sem açúcar, refrigerante zero. Qualquer refrigerante é ruim, então tenta evitar ali na medida do possível. Os refrigerantes com e sem açúcar pode causar ali uma desbiose que atrapalha o funcionamento do intestino. O intestino que funciona mal pode piorar a sua inflamação, pode piorar a sua distensão abdominal. Então evite refrigerantes, qualquer suco ali de fruta que for adoçado, né? Sabe aquele Tang, por exemplo, de pó? Nem compra, né? Não dá para ter aquele negócio em casa. Evite também os carboidratos refinados, como pães e a massa branca, né? Evita os doces, bolos, sorvete. Viram que eu não estou proibindo nada, né? Eu estou pedindo para você evitar, porque tudo vai depender das suas escolhas. Você quer ter mais energia? Quer se desinflamar e se desinchar? Então tenta evitar essas coisas aí. Pelo menos você já vai saber que isso não te faz bem. Evite também os salgadinhos, carnes processadas, como salsicha, presunto, mortadela.
Obviamente, evite qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Cerveja, uísque, gin, vodka, a gente gosta de uma cachaçinha, né? Porque o álcool aumenta os fatores inflamatórios, inflama o fígado, segura o sistema imunológico, atrapalha e mata as bactérias boas do intestino e ainda ele vai te inchar e te engordar. Então, cuidado. E o que não pode faltar numa dieta anti-inflamatória? Quais alimentos você precisa consumir para desinflamar o teu corpo e desinchar se alimentando bem com alimento saudável? Vamos lá falar dos alimentos? Primeiro alimento, as frutas. Então as uvas, por exemplo, contêm antocianinas, resveratrol, flavonoides, fibras, vitaminas, antioxidantes. O consumo dessa fruta ajuda a diminuir o risco de várias doenças, várias patologias. As frutas vermelhas, como mirtilos, morangos, framboesas, amoras, são ótimas também para você colocar no seu dia a dia. Porque elas contêm fibras, contêm antioxidantes que combatem as inflamações. E também essas frutas não apenas reduzem a inflamação existente, como também preparam as células para responder melhor a qualquer tipo de inflamação no futuro. Outra fruta gostosa é o abacate, pessoal. Eles são fontes de gorduras saudáveis que ajudam a reduzir o colesterol e ajudam a reduzir a inflamação do corpo. Além disso, os abacates contêm vitamina C, vitamina E, vitamina K, além de oferecer mais manganês, selênio, zinco na tua dieta. Olha aí quanta coisa boa. Mas segundo alimento, os legumes e as folhas verdes. Então, brócolis, por exemplo, é um alimento rico em vitamina K, vitamina C, fibras, minerais como potássio e magnésio. Essas substâncias atuam positivamente na prevenção de doenças do intestino, doenças respiratórias e até doenças do coração. O espinafre, a couve, a acelga, a rúcula são ricos em antioxidantes, vitaminas, nutrientes como ácido fólico, fibras, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K. Essas folhas ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas importantes, como câncer, doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no mundo. Vale lembrar, pessoal, que o consumo de frutas e vegetais é muito recomendado. Eles são considerados elementos-chave numa dieta saudável. Não tem como ter um corpo saudável se você não come legumes e se você não come verduras. Então abusa aí desses alimentos. Pessoal, antes que eu esqueça, sabia que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Olha que lugar bonito, tá? Estou aqui gravando aqui no Parque Ecológico, aqui em Indaiatuba. Então você que é de Indaiatuba, Campinas, Salto, Itu, Sorocaba, Limeira, São Paulo, você pode se consultar comigo via presencial. Eu também faço atendimento via telemedicina para todo o Brasil. Só precisa de um celular com câmera, vai ser o suficiente para se consultar comigo, então, de todo o Brasil. Eu vou deixar o link para agendamento na descrição. Terceiro alimento, os peixes. Evite, então, o excesso de carne vermelha e inclua mais peixes na sua dieta. Os peixes como o salmão, atum, a sardinha, a truta são ricos em ômega 3, que atua na prevenção e no tratamento de várias doenças, inclusive doenças cardíacas. Ajuda no combate do diabetes, controla as doenças inflamatórias intestinais, atua até na cabeça ali do transtorno bipolar e também no controle da nossa hipertensão arterial. Se você não consegue obter ômega 3 através dos peixes ou se você é vegano, você pode consumir linhaça, nozes, amêndoas, semente de girassol ou de chia. As sementes de chia, por exemplo, são conhecidas como superalimento. Eles oferecem todos os 9 aminoácidos essenciais e por isso trata-se de uma proteína vegetal de alta qualidade. Além disso, mais de 80% do teor de carboidrato das sementes, ele está na forma ali de fibra. Você já experimentou aí a chia? Sabe o que eu costumo fazer? Uma boa opção é adicionar chia em suco, sorvete, vitaminas, porque ele auxilia ali na diminuição do índice glicêmico. Quando você coloca a chia em líquidos como sucos e iogurtes, ela fica ali mole, ali parecido um gel. É a melhor maneira ali de você consumir a chia, além de ser uma delícia, pessoal. Se você não gosta de nada disso, que eu acho muito difícil de acontecer, você pode conversar com o seu médico sobre a reposição ali de cápsulas de ômega 3. Quarto alimento, a cúrcuma. Então a cúrcuma é uma especiaria saborosa, com propriedades medicinais. Ela tem uma variedade de propriedades terapêuticas, incluindo ali ação anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, além de ter características ali antissépticas e até analgésicas. Você pode colocar no feijão, eu coloquei ali da última vez, Ficou com uma cor ali diferente, mas ficou uma delícia. Dá para temperar aí tudo quanto é tipo de alimento, fazer shots matinais, aí vai da sua criatividade. Quinto alimento é o tomate, pessoal. Então os tomates são fontes de licopeno. Esse nutriente tem propriedades antioxidantes, que traz inúmeros benefícios para a tua saúde. Aí os benefícios vão desde a saúde ali do coração, como proteção da pele, servindo como um filtro solar interno, reduzindo ali os danos causados pelo excesso de sol. Além disso, o licopeno tem um fator protetor contra alguns tipos de câncer, como câncer de próstata.
clara, é também um excelente antioxidante, que então ajuda a combater os radicais livres que nos prejudicam e aceleram ali o nosso envelhecimento. Sexto alimento, o azeite, pessoal. Então o azeite extra virgem está associado a uma redução do risco de doenças cardíacas, contribui para a diminuição da pressão arterial, melhora os níveis do colesterol. Isso se deve, em grande parte, pela presença de antioxidantes, como polifenóis e vitamina E, que ajuda a combater os radicais livres e protegem as células do nosso corpo. Além disso, o azeite extra virgem é reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. A presença de compostos ativos ajuda a combater a inflamação crônica, uma condição relacionada às doenças do coração, às doenças metabólicas. Além de ser uma delícia, né? Quem aí que não gosta de azeite? Eu não conheço ninguém que não gosta de azeite. Se é isso, você não gosta de azeite? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E ainda, para o seu corpo receber benefícios adicionais, eu ainda acrescentaria as frutas cítricas, o chá verde que contém catequinas, que são compostos antioxidantes, que podem ajudar muito na desintoxicação do seu fígado. Pois tem vários vídeos meus falando sobre desintoxicação do fígado. Digita fígado, Dr. Robertiano, você vai achar bastante vídeo meu lá. E o chá verde pode ser uma alternativa ao bom e velho cafezinho, porque o chá verde ele tem ali bastante cafeína também. Usa bastante alho ali para preparar a sua refeição. Gengibre, pessoal. Eu adoro gengibre. Coloco bastante na minha comida. Ele contribui também nesse processo de desintoxicação. Você pode usar em shots, infusões, em sucos, fica bem refrescante. Fora tudo isso, você pode tomar bastante água e se quiser dar um gostinho diferente, coloca ali algumas gotas de limão, que sempre é gostoso também. Inclusive, pessoal, a questão da hidratação é crucial durante uma dieta detox. E a água com limão ali pode ser uma escolha refrescante, ainda mais nessa época de calor. Limão ajuda na digestão e fornece ali vitamina C. Bom, pessoal, vocês viram então que não tem segredo, o segredo é começar. Eu falo sempre, desembale menos e descasque mais. Todo alimento que você precisa tirar ali de um saquinho ou de uma lata, ele deve ser evitado ali num processo de detox. Se você puder, se alimente sempre assim. Deixa os doces, os bolos, os refrigerantes para momentos ali de exceção. Assim, quando você comer um pedaço de bolo e tomar um refri numa festa de final de semana, só isso ele não vai fazer você inchar ou te inflamar. Sabe por quê? Porque logo depois você vai voltar ao seu normal, à sua rotina, aos seus hábitos, que é de ingerir alimentos nutritivos e cheios de vitamina. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. E não esquece, se você estiver consumindo algum desses alimentos antioxidantes, se você estiver fazendo uma alimentação limpa, me marca lá nos stories do Instagram. Eu quero repostar o teu prato. Meu Instagram, para quem não sabe, é o dr.iano. Depois me segue lá, né? Tá cheio de perfil falso aí. Então, se você perceber que não é o dr.iano, aquele com selo de verificação, você denuncia, ok? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.